Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a possível saída do Matheus Alves e a chegada do Hernan Crespo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo para repercutir a informação dessa sexta-feira de que Lucas Ferreira, atacante da base do São Paulo e promovido e em vários jogos titular na atual temporada, pode se mudar para o Krasnodar. O GE trouxe a notícia de que a proposta é de 8 milhões de euros. Essa oferta foi enviada ao São Paulo coisa de um mês e meio atrás e já foi descartada. Não há nenhuma chance de negociação nesse momento entre Krasnodar e São Paulo. Consegui inclusive avançar em cima dessa história hoje, em meio a uma série de sondagens de clubes tentando entender as condições. Aqueles que demonstraram maior interesse em contratar o jogador são o Wolverhampton e o Everton, ambos da Inglaterra. Nenhum deles apresentou proposta oficial ao São Paulo. Houve consulta aos representantes do Lucas Ferreira para entender quanto é que custaria, quanto é que o Lucas Ferreira gostaria de ganhar, como são as condições do negócio. O São Paulo tem dado preferência para a venda de outros atletas em detrimento do Lucas Ferreira, tudo para que o atacante de lado de campo possa permanecer no São Paulo. O Tricolor tem convicção de que o Lucas Ferreira tem muito potencial para se valorizar. Vale a lembrança de que nessa semana o São Paulo encaminhou a venda de Matheus Alves para o CSKA em operação de 6 milhões de euros. Weber, Tirone, tô pensando igual a você. Se o São Paulo não virar SAF, jamais estaremos nesse nível. Essa diretoria jamais vai largar o osso. Problema para quem vender. Não, só para deixar claro, não sou a favor da SAF, não. É que eu acho que, diante do cenário atual, é uma discussão que eu não acho completamente descabida. Eu entendo o torcedor que é a favor. E faço e o meu ponto é pergunta para qualquer botafoguense vivo ou morto hoje se o cara quer voltar a jogar contra o Boa na Série B ou quer esse Botafogo aqui. Aconteça o que acontecer amanhã, depois de amanhã, no fim do ano. Se ele liga do Botafogo ser do Tex ou de ter dono. Não, o cara quer tá feliz da vida. Tem algum botafoguense que tá triste? Esse é o meu ponto. E diante de como é a política do São Paulo, eu quero entrar na política do São Paulo. Então você compra um título que custa 100 pau, vira 10 anos de conselheiro para ver se você consegue entrar no conselho. Se conseguir entrar no conselho, você tem direito a voto a não sei daqui quantos anos. Enquanto isso, tem uns carinhas lá, 200 caras que mandam em tudo há tanto tempo. É para desanimar. Esse é o meu ponto, Weber. Não fecho questão sobre tem que virar SAF hoje. Não acho. Acho até que é um absurdo. É um sinal de Incompetência completa. incompetência, assim, do mais alto nível de incompetência. Um clube como o São Paulo tem que fazer isso. Mas eu consigo entender quem acha que sim. Antes eu achava, esse cara não sabe nada, como tá falando isso? Não, hoje eu entendo. O cara que tá pensando isso hoje, entendo, compreendo o argumento dele completamente, entendeu, Weber? Não que eu seja a favor disso. Eu acho que tem um caminho que o São Paulo... Eu não consigo imaginar que não tem um quadro no São Paulo que tenha competência para não precisar disso. É difícil imaginar. Douglas Reis Brito, de novo. Dias difíceis para quem acha que SAF não é a solução do São Paulo. Pequenos endinheirados como Palmeiras, Mecenas e Botafogo SAF estão em nosso lugar. Futebol é grana. E o FIDIC é uma farsa dos golpistas. Então, Douglas, eu consigo entender o seu argumento. Esse é o meu ponto. Não sou a favor da SAF, acho que é possível fazer outro caminho, mas eu consigo perfeitamente entender o seu argumento. Quando eu olho para o Botafogo, eu falo, caramba, esses caras estavam há 10 anos jogando contra o Boa. Tem uma coisa que eu acho que precisa também ficar claro, que não é o que aconteceu no Botafogo, nem no Cruzeiro, também não no Vasco e tal, mas que aconteceu no Atlético e que pode acontecer no Fluminense, pode acontecer hipoteticamente no São Paulo, que eu acho o fim da picada, é o clube entrar numa situação de insolvência e o Cartola ou os Cartolas que estão no comando da insolvência seguirem na SAF como CEO e tudo mais, tipo os meninos. Aí vamos dar o nome de como as coisas são. Aí é uma pilantragem. Aí é quase como um estelionato, né? Cara fazer isso. Como fizeram no Atlético Mineiro, eu acho, né? Com a diferença que o Atlético Mineiro antes pôs grana, né? Pôs grana, mas depois não recuperou. Aí deixou o clube insolvente e falou, tá bom, então agora eu pego para mim. Agora o São Paulo não está nessa situação ainda. E se tivermos uma coisa nesse sentido, aí vamos chamar a coisa como do nome que ela tem, é picaretagem. Do cara que aí é como fazem normalmente com estatais, deixa a estatal quebrar
e aí falar, ah, precisamos vender porque tem que privatizar, né? É a mesma coisa. Charles DJ, com os concorrentes focados no Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, São Paulo não deveria focar no brasileiro até 2030? Temos elenco para 3 competições, mas não temos para o brasileiro? Não dá para acreditar nisso. É que o que acontece com clubes como o São Paulo, o Corinthians, esses que estão carta fora do baralho, mas mesmo o Fluminense, né? A chance de título numa temporada nunca é para o brasileiro em pontos corridos. Porque é muito difícil 38 rodadas você acompanhar quem tem mais dinheiro. Aí os caras centram. Por exemplo, São Paulo poderia ter sido campeão da Libertadores ano passado. Não seria uma surpresa completa. O Sim. Galo quase foi. Né? Exato. Enfim. Então. Álvaro. Fala. Álvaro pontos corridos que mede, Sim. acho que é a diferença maior entre os poderosos e os que estão com grandes problemas, como é o caso do São Paulo. Álvaro Cardoso, a SAF não poderia ser uma concessão, exemplo, uma concessão de 30 anos, com cláusulas do tipo, se for rebaixado ou se ficar X anos sem títulos, o contrato é encerrado e devolvido à associação? Precisa achar alguém que tope, né, meu caro Álvaro? Weber, o senhor Casares é obrigado a dar satisfação para o torcedor sobre essa diferença de time e organização entre São Paulo e esses do Mundial. Não conte com isso, Weber, não dará. André, São Paulo já vive numa SAF, ao invés da 777 é a SAF 171, que comanda o clube há mais de 10 anos. Entendam, enquanto ficarmos na mão desse conselho, o pior presidente da história é sempre o próximo, não há saída. Bom, e aí o Vinícius pergunta, o Ferreira vai embora? Que papo é esse, hein? Tá pintando essa história agora também? Não, que tá, né? Seria um pouco... O Lucas Ferreira tem proposta, ele tem mais proposta do que o Alves, né? Essa do Krasnodar, em torno de 8 milhões de euros, o São Paulo recusou. A ideia do São Paulo não é negociar o Lucas Ferreira, e era negociar o Alves. Porque o Lucas Ferreira é um jogador considerado titular do time. Agora, você confia que se vier uma proposta mais de 10 milhões de euros, o São Paulo segure o Lucas Ferreira, mesmo sendo titular do time? Não confio. Eu diria que se vier uma proposta até um pouquinho menos, eles dão um jeito de falar que tem negócio de futuro, que valeu a pena. Pois é, exatamente, né? Aí vai ficando, não, porque boa proposta, você vai ficando sem jogador, né? Como exatamente. É o caso do São Paulo nessa temporada, né? Matheus Alves, joia da base, né? Jogador muito jovem aí, de Cotia, que subiu agora recentemente, já vai ser negociado pelo São Paulo para o CSKA. Os valores ainda estão sendo discutidos, né? Mas a tendência é que seja de 6 a 7 milhões de euros. Colocando ali algumas metas ali, bonificações, pode chegar a 7 milhões de euros. É o que o São Paulo quer, além do São Paulo segurar ali uma porcentagem do jogador numa venda futura e uma porcentagem maior, né? Algo em torno de 25%. Então, o São Paulo entende que dessa geração que está subindo, Lucas Ferreira, Rian Francisco e o próprio Matheus Alves, é o jogador mais acessível para venda nesse momento. É um jogador que teve minutagens, é um jogador que teve participações importantes no time principal desde que subiu, porém o São Paulo entendia que desses jovens, o Matheus era um que poderia dar uma negociação pela necessidade que o São Paulo tem de vender um atleta. E até mesmo a questão que é importante colocar, que o CSKA por 2 vezes modificou a oferta. Chegou uma primeira oferta muito baixa de 3 milhões de euros, que o São Paulo não quis abrir conversa. Depois, essa negociação foi para 6 e aí deve estar fechando no máximo por 7 com bônus e tal. Lembrando que tem também a porcentagem que o São Paulo vai acabar segurando. E, obviamente, internamente no São Paulo, se entende, né, que é um jogador importante, mas na posição tem outros jogadores que seriam prioridade no São Paulo nesse momento. E o Alves é um jogador jovem, é um jogador que o São Paulo poderia fazer um dinheiro aproveitando essa situação em que o São Paulo precisa fazer um caixa. Então, assim, resumindo a ópera, dos jogadores que subiram, o Lucas Ferreira, o São Paulo renovou e botou a multa lá em cima, o Rian tem uma multa, o Luca é um jogador que o São Paulo também já coloca uma multa lá em cima numa renovação de contrato. Aí o Matheus Alves é um jogador que tá ali mais à mão para vender. Então o São Paulo entende que obviamente não é um valor dos mais altos por um jogador da qualidade do Matheus, mas a necessidade faz com que o São Paulo tenha que ir
ao mercado e vender esses atletas. É óbvio que se o São Paulo tivesse organizado, é óbvio que se o São Paulo tivesse financeiramente com uma saúde boa, esse tipo de venda não iria acontecer. Essa venda só está acontecendo porque o São Paulo passa por dificuldades e é um ano de apertar cintos, como bem diz a diretoria nas entrevistas que dão em vários veículos por aí, né? Então, assim, é um São Paulo que, lamentavelmente, o torcedor com muita razão fica na bronca, gostaria de ver o atleta mais tempo atuando no time principal, uma joia da base, mas é assim que está acontecendo hoje no São Paulo e é o jeito, é uma forma de você amenizar a questão financeira que pega hoje muito no São Paulo. E é curioso também, a gente tem que observar isso e até num tom um pouco mais crítico, que o São Paulo está vendendo um meia da base para possivelmente trazer outro jogador para o Hernan Crespo, né? Um ponta e até mesmo mais um meio-campista. Então é um São Paulo que também erra um pouco nessa questão do planejamento. Por quê? Vende um garoto da base, tem que sanar as dívidas e ainda por cima agora troca de treinador e o novo treinador sempre tem um olhar diferente para o elenco que lá está, né? E há uma necessidade de trazer reforço. Então é aquela coisa, né? Você vê outros clubes, por exemplo, hoje a realidade é bem diferente de um Palmeiras, de um próprio Flamengo, né, um Botafogo, e o São Paulo vai aí tentando com o que dá, porque tem disputas, tem 3 frentes de disputas, o Campeonato Brasileiro fica um pouco distante, mas não dá para descartar pela posição que o São Paulo está hoje na tabela, mas a gente nem virou retorno ainda. Mas as principais Copas, né, que são as prioridades ali do São Paulo, onde tem Libertadores e também Copa do Brasil. Então é dessa maneira que o São Paulo vai, vendendo muito provavelmente, aí semana que vem vai sacramentar essa venda, o Matheus Alves para sanar as dívidas e obviamente pensando aí em reforços para Hernan Crespo. Certo? A gente vai mudar de assunto, vai falar de São Paulo, mas vocês vão ver que tem relação com o Santos também, ó. A chegada do Hernan Crespo ao tricolor tá gerando grande expectativa entre os torcedores. Por quê? Porque agora resta saber se o novo técnico São Paulino vai poder contar com os 2 principais jogadores do elenco tricolor, que são quem? Lucas e Oscar. Presta atenção nesses números, gente, ó. Dos 34 jogos disputados até agora em 2025, o Lucas esteve em campo em apenas 13. 11 pelo Paulistão, 1 pelo Brasileiro e 1 pela Libertadores, totalizando aí 961 minutos em campo. E nesse tempo, o atacante marcou 3 gols, deu uma assistência e, com ele em campo, são 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, certo? Já o Oscar teve presente em 18 jogos da atual temporada. 12 pelo Paulistão, 2 na Libertadores, 3 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. Somando aí 1.307 minutos no gramado. Foram 2 gols marcados, 5 assistências e com o Oscar em campo são 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Por que eu falei que tinha um pouquinho a ver com o Peixão? Ó, a título de comparação apenas, o Neymar disputou 12 jogos na atual temporada, com 713 minutos em ação. 3 gols marcados, 3 assistências e com o camisa 10 do Santos em campo são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Por que a gente fez essa comparação? Porque a gente vê que o Neymar ele é bastante criticado, né, por esses números, mas a gente vê que não tá tão diferente assim. Tá, gente, dá para esperar números melhores de Lucas e Oscar nesse segundo semestre sob comando de Hernan Crespo? Dá. São 2 grandes jogadores que certamente vão ser titulares assim que reunirem condições de jogo, estiverem completamente recuperados de suas lesões. E eu acho que eles tiveram uma performance, enquanto estiveram em campo, performances mais significativas do que as que teve o Neymar. Lógico que às vezes números não refletem isso, porque muitas vezes o desempenho desses jogadores não são resumidos apenas em gols e em assistências, mas sim em tudo aquilo que eles geram dentro de campo, por seus companheiros, clareando jogadas, enfim. Mas eu acho que o Lucas e o Oscar, saudáveis, já renderam ao São Paulo mais do que o Neymar rendeu para o Santos até agora. É isso, Alex? Mas eu acho que está na hora deles jogarem, não que eles tenham culpa de não estarem jogando, porque eles estão machucados, né? Assim como o Neymar ficou machucado. Mas o São Paulo depende tanto deles, assim como o Santos depende do Neymar. Então eles precisam voltar o quanto antes para ajudar o time do São Paulo. E né, gente? Agora essa pausa do Mundial, inclusive, está servindo um pouco para isso também, né? Para a recuperação desses atletas. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor encaminhou a venda do meia Matheus Alves por 6 milhões de euros
ao CSKA. E na minha opinião, é sim uma venda muito abaixo do mercado por um jogador tão promissor. A gente viu recentemente o Palmeiras vendendo até zagueiro, o Vitor Reis, por mais de 200 milhões de reais. E o São Paulo vendeu o William Gomes por apenas 55 milhões. Agora vendeu o lateral Ângelo por 5 milhões de euros e o Matheus Alves por menos de 40 milhões, né, galera? Então, atravessando essa grave crise financeira, fica muito difícil o São Paulo conseguir se recuperar vendendo jogadores tão abaixo do mercado. Mas, na minha visão, uma justificativa que pode ter é porque o Tricolor pode fechar uma parceria em breve com o empresário grego Evangelos Marinakis. Aí, quando o São Paulo fechar essa parceria, metade dos jogadores da base, ou 40%, por exemplo, vai ser do Marinakis. E o São Paulo vendendo agora, né, o Matheus Alves, praticamente todo o valor vai para o Tricolor. E eu espero que com a chegada do Hernan Crespo, o Tricolor volte melhor depois dessa parada para o Mundial de Clubes, porque vai ter oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional, oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. Eu já vejo alguns comentaristas falando que dificilmente o Crespo vai fazer esse time do São Paulo jogar mais. Mas a minha resposta é, se ele fazer o simples, colocar lateral de lateral, atacante de atacante, zagueiro de zagueiro, já está excelente, né, galera? O Zubeldia era sempre dobrando lateral direito com Cedric e Ferrarese, ou lateral esquerdo com Enzo Dias e o Wendel. Era zagueiro jogando de lateral, lateral jogando de atacante. O São Paulo era, assim, um time muito mal treinado e bagunçado. Eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo estava muito mal no Campeonato Brasileiro porque não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri. E eu repito aqui novamente, como nos últimos vídeos, mesmo com esses jogadores jogando em casa no Campeonato Paulista, o São Paulo não venceu a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta. Agora no Campeonato Brasileiro, o Tricolor também não estava bem e empatou na estreia contra o Sport jogando em casa. Depois também jogando em casa empatou contra o Fortaleza e recentemente perdeu 2 jogos em casa contra o Mirassol e contra o Vasco da Gama. Então não tem jeito, né, galera? O Tricolor precisa sim jogar mais. E outra coisa que eu não concordo com alguns comentaristas é que o São Paulo está muito mal no Campeonato Brasileiro porque tem um elenco fraco e curto, que não sei o quê. Mas aí a gente vê a classificação do campeonato, que mostra o Vasco da Gama na frente, o Ceará na frente, o Grêmio na frente, até o Mirassol na frente do São Paulo. Então será que esses times têm mais elenco do que o Tricolor? Não faz muito sentido. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!